sermão de hoje tem como título Lugar de Descanso e Refrigério. Lugar de descanso e refrigério. Êxodo 14, versículo 1, e na sequência vou ler o 2. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés, diga comigo, diga aos israelitas que mudem o rumo. Diga aos israelitas que mudem o rumo. Tudo que Deus faz tem um propósito. Por isso que nós precisamos estar atentos à voz, à direção de Deus. Tudo que Ele faz, todo o trabalhar dEle, cada direção tem um propósito. Faraó pensará: os israelitas estão vagando, perdidos, prisioneiros do deserto. Mais uma vez endurecerei o coração do Faraó, e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio do Faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e os israelitas assim o fizeram. Vou voltar aqui e repetir a vocês. Todo o trabalhar de Deus, uma das coisas mais importantes e que nós devemos orar, vou repetir algo que eu falei essa semana, né? Acho que eu falei essa semana ou a semana passada. Quais são os pontos cegos do seu carro? Aqueles pontos de dificuldade que você não tem boa visão, certo? Já prestou atenção que são nos pontos cegos que os acidentes acontecem? São nos pontos que você não tem visão clara, é que os acidentes, as tragédias da vida acontecem. Então, o que nós devemos buscar de Deus? Senhor, ilumina os pontos cegos da minha vida. Me ajuda a enxergar o que eu não tenho clareza, porque eu quero ter clareza. Eu quero entender o Senhor falando, o seu direcionamento, para onde o Senhor está me dirigindo, como a mensagem de agora: muda o rumo, muda a direção. Se você quer se ver livre de uma vez por todas de Faraó, se você quer se ver livre de uma vez por todas daquele opressor, daquele que o escravizou uma vida toda, né? Por mais de 400 anos, esse povo foi escravos. Inclusive eu estava meditando sobre uma coisa esses dias, que vale a pena a gente refletir, né? O quanto a gente realmente precisa da proteção de Deus e da direção de Deus para tudo. Quando eles foram para o Egito, tem a história de José. Deus levou José para o Egito, e todo aquele trabalhar e promoção de José no Egito, e se tornou governador do Egito, deu toda a direção do que ia acontecer dos 7 anos de vacas gordas, dos 7 anos de vacas magras. Então, nos 7 anos de vacas gordas que armazenasse, né? Porque viriam os 7 anos de vacas magras.
E quando chegou os 7 anos de vacas magras, foram aqueles 7 anos que a terra gemeu, que a terra não tinha alimento suficiente. Então, quando eles foram para o Egito, eles foram recebidos de uma forma... O Egito foi uma bênção para eles. A princípio foi uma bênção. Foi maravilhoso, foi colocado na terra de Gósen, na melhor terra do Egito. Mas depois o Egito virou a terra da escravidão. Entendeu? Virou a terra da escravidão. Se tornaram prisioneiros no Egito por mais de 400 anos. E aí, quando clamaram de verdade ao Senhor, né, quando lá em Êxodo 2 diz que eles clamaram, e agora o clamor chegou até mim, porque é uma coisa que eu sempre faço observação e chamo atenção, né? Será que dentro de 400 anos esse povo nunca tinha clamado antes? Por que só agora o clamor subiu a mim? Por quê? Porque tem clamores e clamores. Tem oração que é da boca para fora, mas tem oração que é realmente com a alma. Tem oração que é verdadeiramente com o coração, com o espírito, sai de dentro, sai das entranhas. E são essas que são respondidas. Então, depois de 400 anos, eles clamam, o Senhor fala, agora o clamor deles chegar a mim. E levanta Moisés para libertá-los e tirar do Egito. E aí vem as 10 pragas do Egito, vem toda aquela situação para que realmente fosse necessário para que Faraó os deixasse ir. E quando eles saem, então o texto diz, repita essa palavra comigo, havia um caminho mais curto, mas a Bíblia diz que eles não estavam preparados para o caminho mais curto. Tem uma mensagem nisso aqui para você. Tem um caminho mais curto para a terra prometida? Tem. Mas nem todos estão preparados. O caminho mais curto não é o melhor caminho. E o Senhor diz isso, que eles não estavam preparados. Então, por que o caminho mais longo? Por que a mudança de rota? Por que a mudança de rumo? Que aparentemente não fazia sentido. Primeiro, é porque havia um propósito para que Deus exterminasse de uma vez por todas, diga comigo, para que Deus exterminasse de uma vez por todas com Faraó, que era o opressor, diga comigo, o opressor. Então, quando eu disser Faraó e falar opressor, você traz para o teu problema, você traz para a tua realidade, você traz para aquilo que você está doido para se ver livre, que é aquilo que realmente você quer de uma vez por toda que seja exterminado da sua vida. E o propósito do Senhor era atrair Faraó achasse que fosse uma coisa que não era. Mas ao mesmo tempo Deus queria dar experiências àquele povo, que eles precisavam, ou eles precisariam dessa experiência com Deus na terra prometida. Então, esse trabalhar do deserto, essa ação de Deus na vida deles, nesse período de deserto, seria extremamente necessária para a conquista da terra prometida. Você sabe que, deixa eu falar uma coisa linda para você hoje. E espero que você entenda o que eu vou dizer a você. E eu gostaria que Deus pudesse abrir os olhos de cada um para enxergar como eu enxergo na íntegra e com a mesma sensibilidade que eu tenho hoje, a visão que eu tenho hoje de vida e do mundo. Hoje, se eu perguntasse para você, qual é o seu maior patrimônio? Qual é a sua maior riqueza? O que você considera a sua maior riqueza, o seu maior patrimônio? Talvez alguns vão dizer assim, Deus, mas isso é balela, é boca para fora.
Porque se fosse, Deus era prioridade de verdade. Então não estou nem colocando Deus. Deus deve ocupar realmente o primeiro lugar em nossas vidas, as primícias em tudo. Mas eu diria, em segundo lugar, seria a sua família. Certo? Certo? Porque nada tem sentido se as pessoas que você ama não estiver com você, ou se a sua família estiver destruída. Ou tem? Tem sentido isso ou não? Sim ou não? Essa semana eu fui bombardeado, eu recebo mensagens de tudo quanto é lugar, e um bombardeio de solicitação de atendimento, de urgência, de emergência, que realmente, até a mim, que estou acostumado a lidar com os problemas dos outros e com ver as desgraças na vida das pessoas, eu me choquei um pouco. Por quê? Porque eu já sei, na prática, eu sei que a família é alvo do diabo. É um alvo. A destruição da instituição família é um alvo. E quando eu falo a destruição da instituição família, eu estou falando, então, vamos lá, só os atendimentos, a solicitação de pedido de socorro que eu tive essa semana. Pessoas que, inclusive, de fora, estão pedindo para marcar um dia para vir falar comigo. A criança que foi abusada pelo avô, o pai, a família, não sabe. A criança só teve coragem de falar agora. Criança que eu estou dizendo dos 7 aos 12. A criança que foi abusada pelo próprio pai. Estou falando da mesma idade. Automaticamente desencadeia um desequilíbrio emocional que vai puxando um outro abismo no emocional da criança e vai gerando vários problemas, inclusive de saúde. Certo? O marido, que nunca ganhou tanto dinheiro na vida, mas com espírito de adultério. Falei, perfeito, é isso que o diabo quer. Porque para ele acha que está tudo bem, que ele está ganhando dinheiro, o resto é resto. Só que o mesmo espírito já entrou na vida do filho. Porque o filho também está com o mesmo espírito. E aí vai. Uma situação atrás da outra. E às vezes, as pessoas não se dão conta que, a partir do momento, a fé, ela é mais do que um sentimento. Você não está aqui para aprender religião. Hoje eu ainda dizia para uma pessoa assim, ou você conquista o seu território, ou o diabo destrói ele. A sua casa é seu território, a sua família é seu território. A sua família é sua vinha. E se você não cuida da sua vinha, ela vai ser destruída. Se você tiver preguiça de cuidar da sua vinha, ela vai ser destruída. E como é que nós cuidamos da nossa vinha? Nós cuidamos em oração, estando como atalaias, vigias, cobrindo o que é nosso, em oração. Nós estamos observando e cercando de todas as formas, orando, ungindo. Você que não tem como hábito e acha que não é importante,
orar com a sua família, ungir a sua casa, ungir o que é seu, você é um alvo fácil. Você é um alvo fácil. Porque se a nossa luta não é contra a carne ou sangue, a nossa luta é uma luta espiritual, você acha que você lida com o mundo espiritual de forma natural? Você vai vencer o mundo espiritual lidando de forma natural? Nunca. Porque o que é espiritual se resolve somente de forma o quê? Espiritual. A Bíblia diz que embora nós sejamos humanos, não lutamos com armas humanas. Entende? Então, vamos pensar na sucessão de desgraça. Vamos pensar. O que passa pela cabeça? Vamos lá, a esposa que descobriu isso, a mulher, uma delas disse para mim, as duas na verdade, disse, eu estou em estado de choque. Eu estou descontrolada. Eu perdi o mundo, eu perdi o chão. A situação é tão delicada porque agora, se o pai, um dos casos, o pai não sabe, imagina o tamanho da tragédia. A outra situação, o próprio pai. E a outra situação, que o espírito que está no pai já tomou o filho. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Como lida com isso, bispo? Por isso, é o seguinte, está lá Salmo 127, se o Senhor não guardar, em vão vigia quem? Em vão vigia. Se Deus não edificar, se Deus não guardar, em vão tudo que você fizer. Uma disse assim para mim, pior que meu marido nunca ganhou tanto dinheiro na vida. Eu falei, perfeito, essa é a bela isca, essa é a desgraça da vida dele, porque o dia que ele abriu os olhos, o maior patrimônio dele já foi, e o dinheiro não vai fazer nada por ele. Se Deus não tiver misericórdia agora, as próprias crianças, só Deus para restaurar. E muitos sabem do que eu estou falando. Só Deus. Porque daqui para frente, se realmente não tiver alguém muito forte para cobrir e trabalhar espiritualmente e colocar em oração e colocar Jesus de verdade no coração dessa criança, é mais um dos casos que a gente conhece aí, que se perde completamente, totalmente. Aí muita gente talvez vai dizer assim, mas por que Deus permite isso? Tudo Deus nos deu, Ele deu a vida, e deu a você, a mim, o manual de vida, manual de instrução. Como conduzir a vida, como conduzir a casa, como criar os filhos, como criar a família, a quem você deve se unir e a quem você não deve se unir. Deixa eu ser, vamos, para quem gosta de dizer assim, você é muito radical. Não, não sou radical. Tem a instrução, tem a direção. Então vamos lá. Você acha que, primeiro a Bíblia diz o seguinte, quando você se faz amigo do mundo, você se faz inimigo de Deus. Porque não tem jeito de ser amigo do mundo e amigo de Deus. Ou eu vou ser amigo de um, ou você é amigo de outro. Não tem jeito de eu ficar com um pé lá e outro cá. Porque tem um abismo aí no meio. Há um abismo. Ou eu vou ser uma coisa, ou vou ser outra. Ou eu serei uma fonte de água doce, ou serei uma fonte de água salgada. Às vezes, quando a gente fala, por exemplo, do fruto do Espírito das obras da carne, tem gente que fala assim, não é bem assim, olha as obras da carne e eu te provo. Se as obras da carne, aonde elas estão, se não há destruição, e se você quer saber do seu problema nesse momento, olha lá se as obras da carne não estão presentes. É só você observar, você vai descobrir que está lá. Então o que Deus tenta fazer? Nos poupar, nos proteger, mas Ele não vai se envolver com livre-arbítrio. É mais ou menos igual casamento.
namoro, vamos lá, namoro e casamento. Se você se une a uma pessoa que não está na mesma fé que você, como é que vai ser isso depois? Você quer servir a pessoa não quer servir a Deus. Você quer vir para a igreja, o marido não quer vir para a igreja, ou a esposa não quer vir para a igreja. Aí vem os filhos, você quer criar o seu filho no temor do Senhor, o outro está ensinando o mundo, as práticas do mundo. A probabilidade de dar certo isso? Vai ser um inferno, vai ser uma destruição. Andarão dois juntos se não estão de acordo, se não estão no mesmo propósito, se não estão na mesma direção? Então, às vezes as pessoas não entendem e dizem assim, não é bem assim. Não, mas quem somos nós? Está aqui a experiência do Criador para nos poupar. Aí você olha agora, por que eu estou entrando nesse assunto? Um pai, para fazer isso com o filho, está com o rabo cheio de demônio. Está tomado da cabeça aos pés, está endemoniado. Uma mente imunda. O Espírito Santo está longe da vida desse ser humano. Um avô, a mesma coisa. O marido, a mesma coisa. Não tem o Espírito de Deus. Eu dizia, a Bíblia não diz assim, ensina o menino o caminho que deve andar e quando envelhecer não se desviará dele? Não diz assim? Sim ou não? Ensina o menino o caminho em que deve andar, quando envelhecer não se desviará dele. Nós ensinamos o caminho já de criança. O que eu disse segunda-feira? As crianças judias, elas são alfabetizadas já com o livro santo. É a primeira coisa. Aquilo se torna parte da vida deles. Aqueles princípios, aqueles mandamentos já são parte da vida deles. Quando Israel perdeu, só na desobediência. Nunca perdeu de outra forma. Nunca perdeu de uma outra maneira. Somente na desobediência. A mesma coisa acontece hoje. É por isso que eu disse essa semana, né? Às vezes a gente acha que isso aqui é uma coisa menor. Continuo batendo nessa tecla, tá? Todas as vezes que você achar que isso aqui é menor, você fica menor. Porque está aqui a maior autoridade, o livro mais poderoso, mais vendido no mundo há séculos, que se cumpre, que tem se cumprido nos mínimos detalhes. Por isso que nós precisamos dar atenção. Conduzir nossa vida em cima do que está escrito. Porque o alvo do diabo é muito além do que muitos imaginam. É como eu disse outro dia, né? O dia que eu trabalhei com vocês e falei sobre os livros, cada um serão julgados de acordo com suas obras e de acordo com o que está nos livros. Porque o grande alvo do diabo é a alma. Esse é o propósito. É a alma. E aí ele sabe aonde atingir a alma de cada um. Aonde desestabilizar cada um. Ele vai buscar. Por que a Bíblia fala de você ser luz e trazer luz, né, à casa? Ser o ponto de iluminação, estar atento, ser o atalaia, ser o vigia, atento a tudo que está acontecendo. Eu sou um cara que eu estou tão atento que eu estou atento ao espírito do filho, um olhar do filho. Porque se eu não olhar, e se eu como responsável que Deus me colocou, eu não estiver atento ao que está acontecendo, e já estiver cobrindo, orientando, dirigindo, direcionando, orando,
orando, eu coloco a mão sobre a cabeça dos meus filhos e oro em posição de mão sobre eles. Por quê? Por que o Senhor faz isso? Porque eu julgo necessário. Eu julgo necessário. Vem cá, deixa eu orar por vocês, deixa eu colocar as mãos sobre a cabeça de vocês, deixa eu repreender toda a carga, porque o Senhor nos coloca atento ao que está acontecendo. Então, se a gente não tiver o tempo todo cobrindo, o tempo todo em oração, o tempo todo seguindo os direcionamentos, você vê, tudo tem um propósito. Muda o rumo, muda o rumo, muda o rumo, porque o que era muda o rumo aqui? Vocês não querem se ver livre de uma vez por todas de Faraó? Muda o rumo. Eu vou trabalhar para eliminar de uma vez por todas, mas muda o rumo. Aí nós lemos o que? Eles fizeram. Mas se eles estivessem seguindo no mesmo rumo, ia acontecer o que Deus disse? Sim ou não? Sim ou não? Eu estou falando esse mês, estou chamando esse mês do recomeço. O que é o mês do recomeço? Atravessar o Jordão, para o outro lado. É sair do maná, é parar de vestir a mesma roupa, de comer a mesma comida, de calçar o mesmo calçado. O que eu estou falando sobre isso? É literal? Pode ser. E não, também. É viver as mesmas realidades. É os mesmos problemas, é a mesma realidade, não sai do lugar. E para sair do lugar tinha que atravessar para o outro lado. E para atravessar para o outro lado, para entrar na terra da conquista, tinha que seguir todos os direcionamentos de Josué 1. E qual era o principal deles? Medita de dia e de noite. Ruja de dia e de noite. Não aparta da tua boca, porque só assim você vai prosperar e vai ser bem sucedido. Quem está entendendo, por favor? É sério. Olha sobre o que nós estamos falando. Então Moisés e os israelitas, antes de eu ler isso aqui, quando eles chegaram pelo caminho mais distante, tinha o caminho mais curto, mas pelo caminho mais distante, foi quando eles chegaram, caminharam no deserto e chegaram diante do Mar Vermelho. O Mar Vermelho não tinha uma outra alternativa senão a depender 100% de Deus. Por quê? Atrás estava o opressor, Faraó. Dos lados, montanhas. E à frente, o Mar Vermelho. Então, só um milagre. Mas está tudo certo, porque Deus tinha aquela experiência para eles. Deus queria não só exterminar o problema, mas dar a eles aquela experiência sobrenatural de abrir um caminho aonde não existia. De uma só vez, abrir um caminho, exterminar o inimigo de uma só vez. Aquela experiência, eles levariam com eles, seria forte, porque, para pensar, se Deus abrir o Mar Vermelho, o que será o gigante? O que é para esse Deus nos dar a terra prometida? Só que Deus permite aquela situação que nós nos tornemos 100% inteiramente dependentes dEle. Não tem para onde correr. Não tem para onde ir. Agora só um milagre. E isso é ótimo. Quando eles viveram aquela experiência, olha o que eles cantaram do outro lado. Então Moisés e os israelitas entoaram um cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Diga comigo, o Senhor é a minha força.
é a minha canção, é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. Diga comigo: o Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército de Faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo. Eles cantaram essa canção. Por quê? Porque eles viram isso acontecer com seus olhos. Eles viram o poder sobrenatural de Deus. O que significa isso? Quando você não é uma pessoa esquecida, ingrata, que essas experiências, esses milagres, essas experiências sobrenaturais que você tem, que nós temos com Deus, de onde Deus nos tirou, aquela cura, aquela restauração, aquela situação que parecia que você não, naquele momento, é só você voltar lá. Se eu perguntasse assim para você, quantas vezes você chorou? Se eu perguntasse para você, quantas vezes você se sentiu sem força, sem ânimo? Quantas vezes você se sentiu no fundo do poço impotente? Seja por um problema financeiro, seja por um problema de saúde. Essas situações que você clamou, que você só tinha uma alternativa, depender de Deus, confiar em Deus, e Deus te tirou de lá, Deus te levantou, Deus operou um milagre na tua vida, Deus te tirou, te trouxe até aqui. Essas situações é para que fique memorizado, é para que fique registrado. São experiências que você vai usar em outras situações, em outros momentos da sua vida. São experiências que você deve trazer com você: o mesmo Deus que me abençoou, o mesmo Deus que me tirou de lá, o mesmo Deus que enxugou as minhas lágrimas, o mesmo Deus que me curou, que restaurou, que me abençoou, que me prosperou, é o mesmo Deus que vai continuar me honrando, é o mesmo Deus que vai operar na minha vida agora. É isso que Deus trabalha conosco. Aqui eles passaram cantando, era uma experiência maravilhosa. O Senhor é guerreiro, Ele defenda. O Senhor queria que eles levassem essa experiência, e era só o começo, porque eles tinham a terra prometida para conquistar. Eu sempre digo o seguinte, e eu falo isso para mim continuamente: eu não quero chegar lá diante de Deus até ser salvo, e de repente Deus virar para mim e dizer assim para mim: filho, vem cá, deixa eu mostrar para você o que realmente eu tinha com você. Aí talvez alguns vão falar assim: ah, mas bispo, o importante é ser salvo. Tá, e o seu galardão? E a sua recompensa nos céus, como é que fica? Ah, bispo, mas vai ser tudo igual? Não. Não, não vai. Uns têm posição de governo, uns vão se sentar ao lado. Não é a mesma coisa? Não. E seria injusto que fosse. Até porque uns vão passar por um fio. A Bíblia diz que as obras não vão passar pelo fogo. Outras obras vão permanecer. E está só juntando galardão, recompensa, pedras na sua coroa. São experiências. Toda essa experiência, diga comigo, toda a experiência no deserto era uma preparação para a terra prometida. Então significa o quê? Que as experiências do deserto não eram nada, era só o começo. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não?
A ótica tem que mudar. A ótica tem que mudar. Essas experiências do deserto é só uma preparação para a terra prometida, para uma vida de real conquista, para uma vida onde a Bíblia descreve, para a terra de leite e mel, para uma vida abençoada. Diga comigo, Javé significa: eu sou quem sou. Deus é aquele que traz à existência tudo que não existe. É um dos significados do nome do Senhor. Por isso que a Bíblia diz assim, esqueça o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Nós precisamos, cada palavra que vem para nós, é aquilo que o Espírito Santo falou conosco a semana passada. Deus dá a vida, do nascimento, Deus dá a morte, e Deus tem o controle sobre o meio, porque está lá, Deus dá a vida, faz descer a sepultura e tornar de lá, abaixa e também exalta, enriquece, mas também empobrece, levanta o pequeno do pó e põe assentado em meio aos príncipes. O que quer dizer isso? Deus não tem um controle só do nascimento e da morte, Ele tem controle de toda a jornada, de todo o processo, de toda a caminhada. Por isso que nós precisamos realmente viver isso, buscar, Senhor, ilumina meus pontos cegos, me ajuda a entender o que eu não tenho entendido, me ajuda a governar a minha vida, governar minha casa, minha família. Me ajuda, Senhor, iluminando os pontos que eu não vejo, que são os pontos cegos da minha vida. Me ajuda a entender o que o Senhor está falando. Me ajuda, Senhor, a discernir o que eu não tenho discernido, porque a Bíblia diz que Deus fala. Deus fala, Ele está falando o tempo todo. E se o que você ouve, você entende tudo como religião, você está equivocado. Você está equivocado. Porque Jesus chamou a atenção lá dos religiosos, que embora estivesse ouvindo, nunca ouvia, nunca entendia. Embora estivesse ouvindo, nunca entendia. Mas era só religioso. E é o nosso entendimento que será transformado em ação. Porque a Bíblia diz que não é ouvir, é fazer. A direção que nós fizemos, que nós lemos aqui, o Senhor disse, deu a direção, muda o rumo, e eles fizeram como o Senhor mandou. E por eles fazer, por ter feito o que Deus mandou, viver aquela experiência, aquele livramento. Aí o que aconteceu? Eles teriam outros problemas, outros inimigos lá na frente? Teriam. Diga comigo, mas Faraó, diga, aquele opressor, nunca mais. Na vida, nós temos muitos desafios, mas tem aqueles que nunca mais. Acabou. Acabou. Agora, quando esse problema volta de novo, está errado. Tem problema que nunca mais. Faraó nunca mais eles viram, porque foi exterminado. E o Senhor disse, tanto o caminho mais longo era para exterminar de uma vez por todas, que eles nunca mais veriam
aquele adversário, aquele inimigo. Seria exterminado. Tem problemas na vida que você nunca mais vai ver. Quando você segue a direção, você vai ter outros, porque você tem conquistas, uma vida de conquistas, então tem que enfrentar os desafios, tem, só que aquele opressor, nunca mais. Aquele problema que te oprimiu, te fez chorar, aquele nunca mais. Não é maravilhoso isso? Sim ou não? Até problema a gente quer novo. Não é verdade? Problema velho cansa. Ou não? Depende da visão, bispo. É melhor ficar com esse mesmo, porque esse eu já conheço. É melhor ficar com esse? Sim ou não? Não, problema novo. Por quê? Porque sabe que conforme você vai, é o que eu disse, né, semana passada, pequenas vitórias o levarão a grandes conquistas. Mas eu preciso dessas pequenas vitórias. Essas pequenas experiências, essas pequenas vitórias que nós vamos tendo no dia a dia, está nos conduzindo para grandes conquistas. Não é verdade? Às vezes a pessoa, quando olha para a tua vida lá na frente, fala assim, você chegou aqui, é fácil. Não, estou sendo treinado faz tempo. Estou sendo treinado aí há um bom tempo que eu estou na lida aí, meu filho. Deus está me treinando, não é de hoje. Entendeu? Deus está me treinando, não é de hoje. Ele estava me treinando para eu chegar aqui. Diga comigo, porque como imaginou na sua alma, assim é. Como imaginou na sua alma, assim é. Como tem imaginado a sua alma? Como você visualiza o seu futuro? Como você lida com os problemas dessa medida? Como? Por isso que realmente você precisa estar o tempo todo se alimentando, né? Você quer ver um negócio? Coloca aqui para mim, menino, coloca aqui para mim, Hebreus 12, 2, na amplificada. 12, 2. Desviando o olhar de tudo que nos... Desviando o olhar de tudo que nos... E focando os olhos em... Você sabe que esses dias, né, eu até estava falando sobre isso, né? Tudo na vida é foco. Principalmente foco naquilo que você tem como objetivo. Vamos lá. Eu quero crescer na fé, eu quero crescer no conhecimento. O que eu preciso fazer? Eu preciso separar tempo, eu preciso meditar, eu preciso me focar em coisas que vão alimentar minha fé, que vai ampliar minha visão. Eu quero melhorar meu relacionamento, eu quero melhorar meu casamento. O que eu faço? Eu preciso buscar, meditar, buscar informações, buscar direcionamento, aonde eu vou alcançar esse objetivo. Eu preciso desviar o meu olhar de tudo que me distrai. Porque às vezes eu estou gastando... Então, onde eu quero chegar? Esses dias tinha um grupinho falando assim, acho que é o Instagram, que dá quanto tempo você passa no Instagram? Não é o Instagram? Sim ou não? Sim ou não? É o Instagram. Dá quanto tempo você passa no Instagram? Aí, eles foram, um policiando o outro mesmo, começaram a abrir o Instagram. 1h46, 1h47, 1h48, né? E eu estava perto. Aí falaram assim, vamos olhar o do bispo. Eu falei, fique à vontade. Quanto estava o do bispo? 10 minutos. Que com certeza não fui eu. Mas sabe por quê? Ô bispo, o senhor tem alguma coisa? Não, não tenho.
Mas, por exemplo, de quem estava naquela 1h48, ou quase 2 horas de Instagram, muitos não tinham produtividade nenhuma, proveito nenhum. Proveito nenhum. É videozinho que só desfoca, gasta tempo e não acrescenta nada. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Correndo, zapeando, olhando foto dos outros, vida dos outros, né? As pessoas, videozinho tonto, besteira, que não acrescenta, que não edifica, que não traz crescimento. Depois eu quero ter uma mente ampliada, eu quero ter conhecimento, eu quero ter sabedoria, eu quero ter discernimento, mas eu estou cheio de quê? De futilidade. Estou tomado por futilidade. Diga comigo, desviando o olhar de tudo que nos distrai e focando os olhos em Jesus, sem religiosidade. Vamos lá, sem religiosidade, que é o autor e aperfeiçoador da fé. Porque quando nós falamos de fé, nós estamos falando de uma vida vitoriosa. Estou falando de religião, não. Estou falando de fé para encarar o que precisa ser encarado, para vencer o que precisa ser vencido. Fé para ter atitude positiva na vida, uma vida proativa. Estou falando disso. Estou falando de religiosidade, de emocionalismo. Estou falando de ver luzinha, não, porque tem gente que vê de tudo e não vê nada. É verdade ou não é? Vê de tudo, vê o mundo espiritual, vê o graveto pegar fogo, vê anjo, vê não sei o que, mas não vê nada na vida dela. Nada. Aperfeiçoando a fé, aquele que amadurece a nossa fé, que pela alegria de cumprir, diga comigo, de cumprir a meta posta diante dele, suportou a cruz. Tinha uma meta, tinha um objetivo, posta diante dele, desconsiderando a vergonha. Não vou ficar preso na vergonha, não vou ficar preso no que os outros vão pensar, no que os outros vão falar. Eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo. Eu quero vencer na vida. Sentou-se à direita do trono de Deus, revelando a sua divindade, sua autoridade e a conclusão de sua obra. Venceu. É o exemplo que nós seguimos. É o exemplo que nós seguimos. Quando a Bíblia fala em Provérbios, nos ensina a afiar o machado. Sabe o que é afiar o machado ou não? Se você for cortar lenha com machado cego, você não vai ter que botar muito mais força? Sim ou não? Afia o machado. Se você afiar o machado, sabe o que significa? Se prepara. Se prepara, porque você vai fazer muito menos força e vai ter muito mais resultado. Se prepara, afia o machado. É uma decisão que nós tomamos. Eu quero ser melhor. Eu quero crescer. Quero crescer como pessoa, quero crescer na fé, quero crescer espiritualmente, quero crescer como ser humano, quero crescer como pai, quero crescer como mãe, quero crescer como marido, quero crescer como esposa. Eu quero crescer como profissional, eu quero crescer. Mas a gente vai crescer desfocado? Só o exemplo que eu dei aqui, ó. Estou dizendo não, tem gente que trabalha com isso e produz com isso. Está entendendo o que eu estou falando, né? Sim ou não? Tem gente que utiliza de forma sábia. Mas tem gente que não, é só baboseira. Por isso que abre a boca só fala besteira. Não tem conteúdo. Quando chegam os problemas está desprovido de sabedoria. Não sabe nem o que fazer. Porque eu tô distraído com tanta coisa, com tantas coisas.
Eu preciso estar atento ao que Deus está falando comigo, a direção. Deus está falando, muda o rumo, eu não entendo. Estou no mesmo rumo. Deus está falando, muda o rumo, muda o rumo, muda o rumo. Ó, chegou a hora, atravessa o Jordão. Vamos para o outro lado. Não é só essas conquistinhas que você teve do lado de cá, não. Aqui ainda é deserto, meu filho. Aqui ainda é deserto. Aqui você vai continuar comendo maná. Aqui você vai continuar vivendo, vestindo a mesma roupa, calçando o mesmo sapato. Do outro lado tem a terra prometida para você. Em seguida, Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur, caminhando pelo deserto por 3 dias sem encontrar água. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga, amarga demais para beber. Por isso chamaram aquele lugar de Mara. O povo começou a se queixar e voltou-se contra Moisés. O que beberemos? Perguntavam. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Você vê que reclamar, murmurar, nunca resolveu o problema de ninguém. Nem na Bíblia. Você vê que essa expressão do povo murmurou, nós vamos vê-la inúmeras vezes, e muitas vezes a situação até piorar por causa da murmuração, e você vai ver homens de fé, a exemplo aqui de Moisés, clamou ao Senhor. Porque murmurar não resolve, mas clamar resolve. Quando a gente clama, você vê, ele clamou ao Senhor, diga comigo, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou na água e ela se tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma. Diga comigo, para provar a fidelidade do povo. Deus prova a fidelidade do seu povo? Prova. Deus nos prova na fidelidade? Prova. Ele quer saber se realmente quem é fiel e quem não é, quem crê, quem não crê. Ele disse, se ouvirem com atenção a voz do Senhor, o seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo a seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, diga comigo, não farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois que saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim, onde encontraram, diga comigo, 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Quer dizer, olha que coisa incrível, né? O Senhor reforça a eles, faz uma aliança com eles ali, e diz o seguinte, olha, se vocês me obedecerem, nenhuma das doenças, das pragas que vocês viram no Egito, vão acontecer com vocês. Nenhuma delas. Tem coisas que a gente ouve, mas não entra. Nós ouvimos, mas não entra. E quando isso entra, então nós nos agarramos a isso. O que o Senhor quis mostrar a esse povo? Querido, nada do que vocês viveram, viram, presenciaram, assistiram no Egito, vai acontecer na vida de vocês. Eu estou fazendo uma promessa a vocês. E o Senhor tira daquele lugar de águas amargas e já leva para um outro lugar que tinha 12 fontes e 70 palmeiras. Um lugar que já era um oásis. Um lugar abençoado. As nossas experiências, todas as nossas experiências, você pode prestar atenção que continuamente, quando você assiste a Bispa, vocês que estão continuamente comigo, eu estou trazendo as experiências do passado.
Você pode prestar atenção que a bispa, ela repete continuamente a história do braço do Murilo, do acidente que ela sofreu, do diagnóstico médico, não só na história do braço, mas o diagnóstico médico acerca dos problemas de saúde que o menino enfrentou, e todos eles foram contrariados. Todos eles, todos os diagnósticos, todas as previsões foram contrariadas. E aí, essa bagagem lá de trás, essas experiências lá de trás, é o que dá força para os desafios de hoje. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? É o que dá força, é isso que Deus trabalha com a gente. Deus te faz, sabe, hoje os desafios dessa medida são outros. Não tem mais esses problemas. Não tem mais esse problema de saúde. Isso aí tudo já foi superado. Mas a medida de hoje traz outros desafios. E aí o que Deus nos ensina é que o mesmo Deus que operou lá atrás é o mesmo Deus que vai operar aqui hoje. É o mesmo Deus que vai operar nos desafios de amanhã. É o mesmo Deus que vai contrariar todas as previsões negativas que surgem. É o mesmo. Está entendendo ou não? Sim ou não? Por isso que nós precisamos passar pelo processo. Aprender a andar com Deus, aprender a confiar em Deus, aprender a depender de Deus. Só Ele conhece o caminho. Diga comigo essa frase mais uma vez. Diga, ó, Deus tem informações que eu não tenho. Por isso que eu tenho que andar com Deus. Ele tem informações que eu não tenho, Ele tem previsões. Aliás, isso é lindo. Isso é lindo. Ele vive contrariando previsões. Por isso que muitas vezes eu ensino vocês a viver por fé, porque se você prestar atenção, quantos especialistas são contrariados, as previsões deles são contrariadas de todas as formas, de todas as maneiras, continuamente. Por quê? Só Deus sabe do futuro. Deus é especialista em contrariar previsões. Ele tem informações que nós não temos. Só Ele conhece o futuro. É importante que isso entre dentro de cada um. Todo o trabalhar de Deus. Nós temos as experiências do deserto. As experiências do deserto é um processo, um treinamento, uma preparação para a terra prometida. A terra prometida, ela é conquistada. Ela é conquistada. Diga comigo, a terra prometida é conquistada. Quando eu falo de terra prometida, eu estou falando da vida que você sonha, da prosperidade que você sonha, da família, do lar, da abundância, que você, como você imaginou na sua alma, assim é. Isso não tem limites, são processos. Deus quer te dar experiências em cada... Bispo, tem um caminho mais curto? Tem, mas não é bom. Você não tem experiência com Deus, você não se fortaleceu na fé, aí quando você estiver lá em cima, vai tudo desmoronar, porque você não está estruturado. Não foi construído com alicerce. Você não sabe o que fazer. Quando você passa pelos processos, então você sabe como é que você fez, você sabe como você orou, você sabe que atitude você teve, e você vai reproduzindo isso, você vai reproduzindo, e você só vai crescendo. É uma vida de conquista, é uma vida de crescimento. Isso te dá autoridade para você falar e você ensinar, porque você vai ensinar os seus filhos.
você vai ensinar a próxima geração. Você também vai mostrar o caminho. E falar com tamanha convicção que não fica dúvida dentro deles. Amém? Fique em pé, por favor. As águas, feche os seus olhos por gentileza. As águas de Mara, que eram águas amargas, elas foram transformadas através da fé. O que está amargo na sua vida? O que está amargo? Aquelas águas amargas foram transformadas pela fé. E quando aquelas águas foram transformadas pela fé, eles não ficaram ali em Mara, eles foram para Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras. Já foram para um lugar melhor, para um lugar muito melhor. Mas ainda não era a terra prometida. Você vê que Deus tem sempre coisas melhores, lugares melhores para nós. Ali, naquela experiência em Mara, o Senhor aproveitou para fazer uma conexão com o passado e uma promessa para o futuro. Ele estava dizendo: olha, tudo aquilo que vocês viram lá no Egito, isso nunca vai acontecer na vida de vocês. Nenhuma daquelas pragas, nenhuma daquelas desgraças. Não, isso não faz parte da vida de vocês. A mesma promessa é para hoje. Essas pragas, essas desgraças destrutivas que estão aí fora, isso não é para fazer parte da sua vida, da sua casa, do que é seu. Não, a Bíblia diz que há uma diferença na vida daquele que serve a Deus para aquele que não serve. E o que nos faz possuir isso? A nossa fé. A nossa fé. Nós temos o Senhor, que é a nossa fonte de água viva. Um dos significados de Elim é lugar de descanso e de refrigério. Por isso que nós começamos com essa mensagem. Lugar de descanso, diga comigo, lugar de descanso e refrigério. Então, quando eles, pela fé, transformou Mara, um lugar amargo, em um lugar bom, as águas boas, o Senhor os conduziu na sequência, fez promessas e o conduziu para Elim, lugar de descanso e refrigério. Por isso, esse lugar amargo, você vai transformar ele pela fé. O que Moisés fez ali em Mara? Clamou a Deus. O que Deus fez? Deu a direção do que fazer. Falou: pega aquele arbusto, joga na água que ela vai mudar. A cruz de Cristo
é esse madeiro que muda tudo. Quando a gente crê, o sacrifício de Jesus não foi em vão. Não, ele não foi em vão. Quando eu creio naquilo que o Senhor conquistou na cruz e eu lanço mão, eu me aproprio disso, pela fé, é o que acontece. Como imaginou na sua alma, assim é. O que você tem imaginado para a tua vida, para o seu futuro? O que você tem imaginado? Veja ele com os olhos da fé. É para lá que você vai. Usa a sua fé agora. Deus vai transformar o que está amargo em doce. Deus vai te conduzir para esse lugar de refrigério e descanso. Não foi Ele que disse: vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos darei alívio, refrigério para a vossa alma. Fala isso com Deus. Fala: Senhor, eu uso a minha fé hoje. Eu quero sair desse lugar amargo. Eu quero sair de Mara. E eu quero ir para Elim. Eu quero ir para esse lugar de descanso e de refrigério para minha alma. Porque eu sei que o Senhor tem isso para mim. E mais, esse é só um processo. Esse é só um processo, é um avanço na tua vida. Porque o que Ele tem para você mesmo é a terra prometida. É a terra da promessa. Essa vida abençoada. Faz igual Moisés agora e clama a Deus. Clama a Deus que você vai transformar esse lugar amargo em um lugar doce. E Deus vai te tirar daí, vai te levar para o lugar de refrigério e de descanso. Fala com Ele. Fala: eu creio nisso, Senhor. Eu creio nisso. Eu serei aprovado. Eu serei aprovado nessa medida. Sabe o que Deus tem com você? Ele quer te fortalecer e te dar experiências, te preparar. Tem um caminho mais curto? Tem, mas Ele não vai te levar pelo caminho mais curto, porque você não vai ter estrutura. Ele quer te preparar para a terra prometida, você entrar e conquistar. E são essas experiências, em cada etapa, em cada estágio, é que nos prepara para a terra prometida. É essa mudança de rumo é que extermina de uma vez por todas o opressor da sua vida. Quem é teu opressor? Qual é o problema que tem te oprimido tanto que você não quer mais vê-lo? Você quer se ver livre dele? Qual é o lugar que representa o lugar de Mara para você hoje? Fala com Deus. Porque Deus, hoje você vai dar um passo. Hoje você tem tudo para sair de Mara e ir para Elim, para esse lugar de descanso e refrigério. E nesse lugar de descanso e refrigério, você terá suas forças revigoradas para se levantar e seguir para a terra prometida, para a terra que Deus realmente tem para você, para essa vida abençoada, vitoriosa, abençoada em todas as áreas, tua família, teu financeiro, tua casa, teus sonhos, como imaginou a tua alma.
Vai. Fala com Deus. Fala com Deus. Senhor, como eu faço para transformar Mara? O Senhor vai te dar a direção. O Senhor vai te dar a direção. E depois Ele vai te conduzir para Elim, esse lugar de descanso e refrigério. E cada etapa você vai estar mais perto da sua terra prometida, mais perto de possuir toda a promessa, a plenitude da promessa do Senhor para a tua vida. Peça a Deus, abra os meus olhos, abra o meu entendimento, ilumina os pontos cegos, Senhor. Coloca o Teu Espírito em mim, Senhor. Eu preciso do Teu Espírito. Eu quero o Teu Espírito na minha vida, Senhor. Eu preciso enxergar o que eu não tenho enxergado. Ajude-me a crescer na fé, a alimentar a minha fé. Ajude-me, Senhor, a desenvolver. Ajude-me, Senhor. Ajude-me. Coloca o Teu Espírito, Senhor. Eu preciso dele. Ilumina os meus pontos cegos, Senhor. Ilumina. Me dê clareza, clarifica para mim, Senhor. Me ajuda. Eu quero ir para esse lugar de refrigério e descanso. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Ó meu santo e poderoso Deus, levanta, Senhor, o teu povo. Eu não sei o que precisa mudar, o que precisa acontecer. Muda, Senhor. Tira de Mara, Senhor. Tira de Mara, Senhor. Tira desse lugar amargo. Tira desse lugar amargo. E conduz agora para Elim, Senhor. Para esse lugar de descanso e de refrigério. Leva, Senhor. Muda, talvez essa Mara hoje é o casamento. Talvez Mara hoje é o financeiro. Talvez hoje é um problema de saúde emocional, físico. Cura, Senhor, porque ali em Mara o Senhor disse que nenhuma das enfermidades, doenças, pragas do Egito estaria sobre a vida do teu povo. Então, meu Deus, o que está acontecendo lá fora, que não tenha poder sobre o teu povo, as desgraças que estão lá fora, as destruições que estão lá fora, que não tenha poder sobre o teu povo, Senhor. Dê vitórias ao teu povo, meu Deus. Dê vitória, Senhor. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai. Não. O Senhor não é homem para que minta. Abençoe. Levanta o teu povo, Senhor. Levanta. Levanta o teu povo. Levanta a tua igreja. Levanta, Senhor. Levanta. 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 Tira de Mara hoje. Abra os olhos do entendimento. Dê clareza. Que ela tire força de onde ela não tem. Que ela tome decisões aqui hoje. Que ela tome decisões. Aleluia.
Aleluia. Ele é. Ele é. Ele é. Ele é. Ele é. Ali é. Não se esqueceu de absolutamente nada. Com seus olhos fechados, o lugar amargo foi transformado pela fé no lugar doce. Só que daquele lugar, das águas de Mara, o Senhor já levou para Elim, lugar de descanso e refrigério, aonde havia uma abundância maior. 12 fontes e 70 palmeiras. Ali também só era um tempo. Só um tempo de refrigério e de descanso, porque o Senhor já estava levantando para seguir, para que eles seguissem em direção à terra prometida. Porque também não era ali o lugar deles, era lá na terra prometida. Tem lugar que a gente já tem paz, tem lugar que a gente já tem descanso, mas não é a plenitude que Deus tem para você. Então não se contente só com Elim. Elim é só aquele tempo que a gente passa para renovar as forças, porque imediatamente Deus já vai nos colocar a caminho da terra prometida, que é o que Ele tem para você. Uma vida plena, uma vida totalmente abundante, em todas as áreas da sua vida. Receba o refrigério que você precisa para a tua alma hoje. Receba o descanso que você precisa para a tua alma, o refrigério para o teu espírito hoje. Receba essa paz. Receba esse descanso, esse vigor, esta unção que renova as tuas forças. E Deus reforça a promessa para você, ó: nenhuma das pragas lá de fora tem poder sobre a tua vida. Então, não tenha medo do que está acontecendo lá fora, que nada dessas pragas lá fora tem poder sobre a tua vida. A proteção de Deus, a plenitude é o que Ele tem para você. Receba isso no teu espírito. Saiba que Deus só começou a trabalhar na tua vida, só começou. Essa é a borda de suas obras, a borda, viu? Ele só começou, é só o início. Tem coisas muito maiores vindo por aí, tempos muito maiores, melhores. Então receba essa paz no teu coração. Diga isso. Toma posse. Diga: eu abro meu coração. Eu abro meu coração. E respiro tudo que tens falado.
Eu abro meu coração e respiro tudo que tem. Expira isso. Expira isso. Vou me esvaziar. Vou me esvaziar. Há um lugar para descansar. Há lugar pra eu descansar. Vou me esvaziar. Vou me esvaziar. Aleluia. Há lugar pra eu descansar. Eu abro meu coração. Obrigado, Senhor. Eu abro meu coração e respiro tudo que tens falado. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração e respiro tudo que tens falado. Vou me esvaziar. Vou me esvaziar. Há lugar pra eu descansar. Não abra os seus olhos só um minuto. Receba essa paz na tua alma. Essa paz no teu espírito. Esse refrigério. Receba o Espírito Santo no teu coração, que te leva hoje para esse lugar de descanso e refrigério, que renova as tuas forças, que renova o teu ânimo, as tuas energias. Porque Ele está te levando para lugares muito maiores do que este. Tem coisas muito maiores. Eu te abençoo. Seja abençoado em nome de Jesus. Saia daqui fortalecido, saia daqui com a tua alma em paz. Em paz. Abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Diga eu creio. Diga eu recebo. Diga aí tomo posse. Diga eu saio daqui hoje. Eu estou indo para Elim, para esse lugar de descanso e refrigério. Diga eu tomo posse disto. Diga obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu te amo. A minha vida a ti pertence. Para Jesus.